pouquinho de pé. Só mais um pouquinho. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 12. Mateus no capítulo 12. Nós vamos no versículo 43. Versículo 43. Aleluia, Jesus. Encontrou? Então vamos ler o 43, o 44 e o 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Palavra do Senhor. Diga amém. Amém. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco. Amém? Que Ele fale conosco através dessa palavra, dessa mensagem. Em nome de Jesus. Estamos cuidando da casa? Estamos cuidando bem da casa? Porque aqui está falando de uma casa. E cada um tem a sua. Você que está cuidando da sua casa, falo sobre a sua casa espiritual. Está cuidando dela? Ela foi limpinha, ela foi varrida e ficou limpinha pela palavra de Cristo, pela palavra do Espírito Santo. Veio, nos limpou, nos deixou adornados. E aí, depois, como tem sido o nosso dia a dia nesta casa? Estamos enchendo ela das boas dádivas do Senhor, ou continuamos limpinhos e vazios, como o momento em que nós entendemos que só o Senhor pode nos libertar das garras do demônio, do diabo, da serpente, do dragão? Muitos ouvem a palavra, aceitam a palavra, mas não se preocupam em cuidar da casa. E se nós não cuidarmos bem desta casa, o texto está dizendo que o espírito maligno está por aí, está dando voltas no mundo, está procurando descanso, não vai encontrar. Então ele pensa: vou passar de novo lá pelo Brasil, vou de novo lá no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, mais na região sul, vou até as regiões do Sacomã, do Ipiranga, da Vila Prudente, das Vilas das Merces, do Heliópolis, do Moinho Velho, vou ver como é que está por lá, se a casa de onde eu saí está ainda vazia. Se ela estiver vazia, aí então vou encontrar o meu descanso. Engraçado, demônio descansa, espírito maligno descansa. Quando ele está numa casa, ele descansa, e o descanso dele é a prática do mal, Qual é o descanso de alguém que adora, que louva, que exalta o nome do Senhor? É se alegrar com Deus. Qual é o nosso descanso nessa terra? Não é o descanso físico, não. O nosso descanso espiritual é no Senhor Jesus. Nós descansamos nele, porque sabemos que Ele cuida de nós, sabemos que Ele tem o caminho da vida eterna, então é nele que nós descansamos, tá certo? O texto então está dizendo que quando um espírito imundo sai de um homem, ele vai andar por aí procurar uma outra casa. Se ele não encontra, ele volta, para ver se a casa está vazia. Se ela estiver vazia, ele não vai entrar imediatamente. Por quê? Porque enquanto ele caminhava ou voava pela terra, enquanto ele andava
pela terra árida, ele encontrou mais alguns espíritos também fazendo o mesmo. E talvez esse espírito tenha ouvido o convite de um dos 7. Vamos até a casa de onde eu saí para ver se ela está vazia. Então entraremos lá, né? Ou talvez eles combinaram entre si. Olha, já estamos há muito tempo vagando e não encontramos uma casa para descanso. Vamos fazer o seguinte, cada um volta à sua casa de origem. Se o primeiro que encontrar lá ela vazia, nós nos encontraremos de novo e aqui então iremos com esse para aquela casa. Talvez tenha acontecido assim, talvez seja desta maneira. É uma suposição, nós estamos imaginando o que deva acontecer no mundo espiritual, a qual nós não podemos ver. Mas ele é real e existem muitos espíritos caídos. Eram anjos que serviam ao nosso Deus, eram anjos que de dia e de noite serviam ao nosso Deus, que um dia resolveram seguir Satanás. Eles devem ter cantado para o diabo, eu te seguirei, né? O senhor deles é o diabo. Então eles foram, junto com o diabo, lançados na terra. Então esse mundo espiritual é real, está, né, no invisível, onde nós não podemos ver, e eles estão tentando voltar para nós. Esses espíritos malignos, ei, Deus está falando com você, estão tentando voltar para nós. Eles estão tentando achar descanso de novo em nós. Um dia nós somos levados por eles. Um dia nós estivemos debaixo das suas garras. Um dia estivemos aprisionados nas trevas. Nós éramos objetos do diabo, como diz o Espiritismo, éramos cavalos, éramos aparelhos usados pelas trevas, éramos dominados, aprisionados por eles. Mas houve um tempo determinado em que o Senhor Jesus Cristo declarou, fez um decreto da nossa libertação. Lá na cruz do Calvário, ele cravou na cruz todos os pecados da humanidade, e no tempo determinado de cada um dos seres humanos, em sua vida, em sua geração de vida, em algum momento ali, o Senhor escolheu o dia e a hora, para que nós o conhecêssemos de verdade, e fôssemos limpos por Ele, pela sua palavra, e nós fomos então, alcançados pelo Senhor Jesus em nosso tempo, fomos alcançados pelo Espírito Santo, e fomos limpos. O Senhor nos libertou das trevas, o Senhor nos tirou das garras do diabo. Ei, o diabo não é um ser fictício, não, ele não é uma fábula, não, ele é alguém real, ele é um ser, é uma criação de Deus, não foi criado para esta finalidade, ele escolheu ser mal, ele quis ser mais alto do que Deus, e por isso ele perdeu o seu lugar nos céus, e agora o ódio dele é tamanho, que ele quer levar toda a humanidade para o lugar da sua condenação. O diabo está condenado já desde o princípio a estar separado de Deus pela eternidade, e ele tem pouco tempo nesta terra. Ele está aqui, mas ele tem pouco tempo para que ele possa ser mal, praticar a maldade e dar a oportunidade aos seres humanos de escolherem entre ele e Deus. Entenderam? O diabo tem essa oportunidade e pode dar essa oportunidade e te dá essa oportunidade hoje. O diabo está hoje dando a oportunidade para mim e dando a oportunidade para você de escolhermos estar com ele no local de sua condenação. E aí? É claro que falando tão declarado assim como eu estou, você vai dizer, misericórdia, eu jamais vou aceitar esse convite do diabo, eu jamais vou aproveitar esta oportunidade de ir para ele, para o seu lugar de condenação. Certamente a tua resposta vai ser essa, mas a questão não é a resposta dada por mim e por você que vai realmente dizer para onde é que nós vamos. Não é a resposta dada pelos lábios que vai dizer qual foi a nossa escolha. Ah, eu escolhi por Jesus Cristo, eu escolhi andar com Jesus Cristo, eu entreguei minha vida para Jesus, mas não é esta declaração que vai levar você para Ele. Não é este dia em que você entregou sua vida para Jesus que garantiu a sua entrada no reino de Deus. Porque naquele dia nós tivemos a oportunidade
dada pelo Senhor, nós ouvimos a voz dEle, Ele falou dentro de nós, Ele falou claramente conosco, nós entendemos e entregamos a nossa vida para Ele. Naquele dia, as nossas vidas foram marcadas, aquele dia foi especial. Eu queria convidar você a refletir esse dia, você a lembrar, a memorizar, trazer à sua memória esse dia. Eu queria que você parasse e pensasse o dia em que você entregou a tua vida para Jesus. Eu queria num momento você lembrasse a igreja onde você estava, quem era a pessoa que pregou, quais foram os louvores cantados naquele dia. Eu queria que você se recordasse dos momentos em que Jesus foi tocando o teu coração de uma maneira agradável, em momentos que Ele foi se aproximando de você, se apresentando. Comece a se lembrar disso. Foi maravilhoso, foram dias maravilhosos, mas de lá para cá, quanto tempo já tem se passado? De lá para cá, quantos dias já se passaram? Quantos meses e anos já se passaram? De lá para cá, como é que está a nossa casa, igreja? De lá para cá, como é que está a casa espiritual, que tem que ser de Deus? Porque a Bíblia diz que quando nós decidimos por Cristo, o Espírito Santo vai vir fazer morada em nós. Então a minha pergunta é, o Espírito Santo tem encontrado morada nesta casa? Ele tem encontrado morada nesta casa espiritual? Será que Ele veio e está morando dentro desta casa? Será que Ele está aqui comigo, morando comigo? Por quê? Porque não é a resposta que eu dei aceitando a Jesus, não é a resposta que eu dei aqui, não é mesmo que você não tenha aberto sua boca, mas você deu, jamais eu vou andar com as trevas, jamais eu vou andar com o diabo. Não é essa a resposta. O que aqui então é a nossa maneira de viver sobre essa terra. Como é que estamos? Como é que nós estamos vivendo para o nosso Salvador? Ou se é que estamos vivendo para o nosso Salvador? Como estamos para Deus? Como? Quais têm sido as prioridades de quem serve a Deus entre nós? Quais têm sido as suas prioridades? Você vem na igreja quando dá? Eu estou na igreja porque sou obrigado? Você é quando dá e eu quando sou obrigado. Percebe? Porque como pastor, eu posso me sentir obrigado a estar aqui essa noite, ou não posso? Eu posso sentir desejo de ter ficado em casa hoje, ou não posso? Então, para mim uma pergunta, para você outra. Para os obreiros, a mesma pergunta feita para mim. Eu estou aqui obrigado, porque me foi imposta essa condição para ser salvo? Você está aqui hoje, porque deu para estar aqui hoje? Hoje não tinha o que fazer, hoje não tinha nenhuma outra prioridade, então escolhi vir à igreja hoje? O Senhor nos pergunta isso. Ele conhece o nosso interior, os nossos pensamentos. Ele tem visto a nossa conduta, os nossos passos sobre essa terra. O que nós temos feito, falado, plantado e colhido. Ele tem visto. Então qual seria a nossa resposta hoje? Eu posso lhe dizer de mim, e você pode dizer de você. Eu não posso com os meus olhos carnais dizer, olha, tem alguns aqui que não estão com compromisso com Deus. Eu não posso dizer. Você responde por você. Eu respondo por mim e luto para que vocês estejam comigo nessa caminhada até o retorno de Jesus, porque eu também vou dar contas do rebanho que me foi confiado por Jesus. Por isso essa mensagem. Por isso essa pergunta que o Senhor nos faz. Como tem sido a sua vida desde o dia em que você aceitou a Jesus Cristo até os dias de hoje? Como tem sido o seu dia a dia sobre essa terra? A casa continua vazia? Ou ela já tem a habitação do Espírito e você mantém ela bem adornada para a habitação do Espírito? Ou ela está então vazia e o Espírito não consegue fazer morada em nós porque ele não tem ou não encontra a liberdade para isso. A liberdade. Por quê? Em muitos, quando o Espírito Santo vem para fazer habitação, ele encontra algumas barreiras. Algumas portas fechadas. Porta do orgulho, né?
é a maior das barreiras. A autossuficiência, achar que sabemos tudo, achar que podemos e que fazemos e que desfazemos, e somos nós quem fazemos. Será que essa porta foi aberta para Jesus e esse orgulho caiu por terra e nós não nos achamos mais autossuficientes e entendemos que precisamos ser totalmente dependentes do Senhor para continuar a nossa jornada aqui? Porque quem escolheu andar com Jesus precisa ser dependente dele. Quem escolheu viver para Deus precisa ser totalmente dependente dele. Totalmente dependente. Precisa ser humilde para entender que não consegue agir mais sozinho, que não pode fazer nada sozinho. Percebe? Como está a casa hoje? Porque um espírito saiu. Um espírito saiu de nós. Ainda que, quando você não era do Senhor, você nunca tenha passado por uma manifestação demoníaca, não significa que não havia um espírito que prendia a sua vida. Alguns espíritos se manifestam em pessoas. Alguns. Se forem invocados, aí é que eles vêm mesmo. Como é prática de alguns por aí, invocar o demônio. Então, eles se manifestam mesmo. Então, de maneira silenciosa, um espírito ou mais já viveram em nossas vidas. Não negue isso. Imagina, eu sempre fui consciente do que eu fazia. Nós fomos dominados por esses espíritos por muitos anos das nossas vidas, até que encontramos a Jesus. Nós somos dominados por eles. Talvez nunca houve uma manifestação, mas no momento de raiva, no momento de ódio, ele ficou claramente nítido em nós. Numa situação onde que nos tiraram o controle, nos entregamos aos sentimentos ruins, talvez ele tenha, nestas situações, ficado claramente em nós, mostrado aos outros, nossa, fulano parecia que estava até endemoninhado, o semblante dele, mas não tomou o domínio próprio de deixar você inconsciente, porque uma manifestação demoníaca deixa a pessoa inconsciente, ela não sabe o que ela está fazendo, o que ela está falando, ela está inconsciente, porque o demônio se apoderou dela. Então isso pode ser que nunca aconteceu com você, nunca aconteceu comigo, mas eu vivia sob seu domínio, eu vivia, porque eu estava sempre nos lugares errados, eu arrumava muitas amizades erradas, eu falava muitas barbaridades, ou seja, barbaridades saíam da minha boca, pensamentos malignos, ações indevidas. Eu fui muitas vezes dominado assim. Você nunca se apaixonou por alguém endemoniado? Você nunca se apaixonou por uma pessoa que praticava só o mal, e você era apaixonado por ele ou por ela? Você nunca passou por situações em que você escolheu estar do lado das pessoas que praticam o mal, porque elas são pessoas legais? Estas coisas indicam que nós éramos dominados pelas trevas. Você nunca teve paixão e queda por algum segmento nessa terra? Por alguma, vamos dizer, por uma banda de algum ritmo, por algum movimento de vândalos? Eu já estive no meio de vândalos. Eu já caminhei no meio de pessoas, mas por quê? Porque eu era dominado pelas trevas e não sabia. Por quê? Porque você também era dominado e não sabia. Mas o Senhor Jesus ainda assim cuidou de você e cuidou de mim. Diga graças a Deus. Ainda assim, sob o domínio das trevas, o Senhor cuidou de nós. Sabe por que o Senhor cuidou de nós? Porque você e eu somos pessoas escolhidas por Ele. Só até aqui eu já podia parar a mensagem e você entender, refletir para você mesmo e dizer quão privilegiado eu sou. O quanto especial para Deus eu sou. Porque eu tenho certeza que até o presente momento do que saiu da minha boca fez você entender que um dia você esteve sob o domínio das trevas. Mas agora nós tiramos o domínio. Jesus venceu o domínio das trevas sobre as nossas vidas, cravou os nossos pecados na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram feitos mais alvos do que a neve, e agora o domínio é do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo nos domina de uma maneira diferente das trevas,
O diabo, as trevas, só matam, roubam e destroem. Mas o Espírito Santo é vida e é paz. Mas ainda assim somos nós que escolhemos se nós queremos a vida e a paz ou queremos ainda viver por nós mesmos. Quando nós estamos vivendo por nós mesmos, nós estamos declarando que a casa está vazia. O Espírito Santo não tem liberdade, porque nós não queremos viver segundo a sua vida e a sua paz, porque a vida e a paz que o Espírito Santo traz, nos requer algumas posições nessa terra, requer posição sua e requer posição minha. Eu canso de ver pessoas trocando Jesus pelo mundo. Eu canso de ver crentes, que eu posso chamá-los de crentes nominais, pessoas que se dizem ser do Senhor, mas que a qualquer estouro de uma boiada, ela sai correndo. A qualquer estouro, ou seja, uma perseguição que surge, ela já anda para trás, ela já corre, ela já foge. E aí eu pergunto, qual tem sido a sua posição nas situações difíceis que a vida lhe traz? Porque todos nós, hora ou outra, passamos situações terríveis na vida. Qual tem sido a nossa posição diante dessas coisas? Eu vou continuar seguindo a Jesus ou eu vou recuar? Porque quando eu recuo, eu estou dizendo, a casa vai ficar vazia, viu, demônios? Porque eu estou recuando. É como se eu estivesse dizendo com palavras, a casa está ficando vazia. Nós precisamos entender que esta casa foi limpa para a habitação do Santo Espírito. Nós precisamos entender que os nossos prazeres desta terra já não devem mais ser vividos por nós. Nós precisamos entender que nós também carregamos uma cruz. Porque Jesus declarou que se nós queremos seguir após Ele, precisamos também tomar a nossa cruz e segui-lo. Qual é a cruz de um crente? É renunciar-se a si mesmo. É deixar os seus prazeres mundanos para trás. É não inverter as prioridades. Porque facilmente um crente inverte as prioridades quando algo lá fora lhe chama mais atenção. Hoje não dá para ir para a igreja. Hoje não dá para estar lá. Olha, esta semana eu não vou poder participar. Não seria uma inversão de prioridades? Será que eu não estaria invertendo as prioridades? Porque a minha prioridade é mais de Deus para mim. A minha prioridade é conhecer mais aquele que me deu a vida. E o desejo de quem me deu a vida é que eu conheça mais também. O desejo de Deus, o desejo de Cristo, é que nós o conheçamos a cada dia mais. Quanto mais perto de Deus eu chego pela palavra, pelo convívio com a igreja, pelo convívio com os irmãos, quanto mais eu me aproximo de Deus desta maneira, mais de Deus eu receberei nesta terra também. Mais de Deus eu vou receber. Mas a questão é, eu venho à igreja, ouvi uma boa palavra, está ótimo. Eu ouvi a palavra, Deus falou comigo, aleluia, estou indo para casa bem, e amanhã eu não volto. E a igreja ainda está lá, ela se reúne ainda para o aprendizado, ela se reúne ainda para aprender mais de Deus, mas não, eu recebi uma boa palavra naquele culto e está bom. Era o que eu precisava ouvir. Deus respondeu o que eu precisava ouvir. Tá bom. Mas quando Deus responde para nós aquilo que nós precisamos ouvir, Ele também quer que nós entendamos, olha, hoje você está recebendo o que você precisa de mim, só que amanhã você vai precisar de mais, porque o diabo não cessa no seu trabalho, os demônios não descansam. Você percebeu dentro desse texto? O demônio está andando por aí e não encontra descanso. Por quê? Por que ele não encontra descanso? Ele não tem habitação. Então qual é o trabalho dele se ele não tem habitação? É tentar os seres humanos. É tentar os seres humanos para que eles abram uma brecha para que ele habite neles. Então eles estão trabalhando continuamente para encontrar brecha em nós. Os demônios estão trabalhando continuamente, sem cessar, 24 horas do nosso tempo,
todos os dias, buscando brechas em nós, para nos vencer. Para nos vencer. E somos nós que damos a ele liberdade de entrada. Somos nós que damos a ele motivos para que eles nos tentem ainda mais. Somos nós que damos motivos a eles para que eles se aproximem cada vez mais perto da família da gente, do nosso ministério. Somos nós. E a Bíblia nos convida a mantermos, se tivermos brechas abertas, a Bíblia nos convida a taparmos as brechas. E depois de termos tapado as brechas, a Bíblia nos convida a sermos vigilantes, a vivermos armados, vigilantes, para que o diabo não encontre uma maneira de entrar novamente no nosso viver. Porque se ele conseguir, a destruição vai ser pior do que um dia foi. É isso que o texto está dizendo para nós. Ele leva com ele outros 7 espíritos, ou seja, então são 8, e os 7 são piores que ele. São piores que ele. E causam um estado nesse ser humano pior do que o primeiro estado, quando ele era dominado por um espírito. Porque agora ele é dominado por 8. 8 espíritos vão fazer de um ser humano uma bolinha de ping-pong. Vão fazer de um ser humano tapete para pisar sobre ele. Percebe? E somos nós, as pessoas que têm a ciência disso, e precisamos tomar a posição para que isso não ocorra. Para isso não ocorrer. Aonde é que você tem buscado o teu descanso? Aonde é? Quais são os lugares que você tem buscado o teu descanso? Aonde você tem buscado alegria? Aonde temos buscado satisfação para a nossa vida? Aonde? Em quem? Em que? A minha resposta, a minha para Deus, Ele sabe, conhece o meu coração. Eu tenho buscado o meu descanso todos os dias no Deus que me deu vida, em Jesus. Não me é vetado, não me é proibido de eu desfrutar das coisas que Deus fez para mim nessa terra. Não me foi proibido por Deus desfrutar delas. Mas Deus usa a sua palavra para me deixar ciente de que tem coisas que me convêm e tem outras que não me convêm. E vou mais longe, tem coisas que me convêm num tempo, mas num outro tempo não me convém. Ou seja, eu não posso fazer a inversão dessas prioridades. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu sei qual é o caminho para a redenção, eu sei qual é o caminho para chegar a Deus, eu sei que é a palavra, eu sei que é Jesus, mas eu saber não quer dizer muita coisa. Além de saber, eu preciso viver, eu preciso buscar, eu preciso me alimentar, eu preciso me encher do Espírito de Deus. Eu tenho que ser morada dele, eu quero ser morada dele para todo momento, eu quero que ele encontre alegria dentro de mim, em morar dentro de mim, eu quero que ele me vasculhe por dentro e por fora, e encontre em mim 1 milhão de motivos para ele continuar em mim. E sou eu quem dou os milhões de motivos para ele querer habitar em mim. Eu digo não à minha carne, eu digo não aos meus desejos, eu digo não às minhas vontades, eu digo não às ofertas do diabo nesta terra, eu digo não quando ele quer me levar para fora, eu digo não quando ele quer me deixar cansado para não vir à igreja, eu digo não. Você não vai ter entrada de volta aqui, aqui é do Senhor. Então o Espírito Santo, ele encontra motivos de sobra para continuar morando na minha vida. Estou falando de você e de mim. Amém? Nós precisamos estar mais atentos. Nós precisamos entender qual é a necessidade do nosso espírito e não a necessidade da nossa carne. A necessidade da nossa carne são diversas, mas a Bíblia diz que o Espírito supre as necessidades da nossa carne se nós rendermos a nossa carne ao Espírito. Ele supre. Nada vai nos faltar. Afinal de contas, o Deus que nos ama é o nosso pastor. Entenderam? No Apocalipse,
lá no capítulo 20, a Bíblia diz que haverá um momento final, né? Os estudiosos da Bíblia entendem como o juízo final de Deus. E no capítulo 20, no verso 11, aleluia, diz, até o verso 15, depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. João teve a visão do tribunal, do juízo final. Eu estava lá e eu vi um grande trono branco, e nele tinha alguém assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença. Jesus Cristo é o Senhor. E não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Deixa aqui um pouco. Todos os meus atos estão sendo registrados num livro. Todos os seus atos também estão sendo registrados nesses livros. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer estão sendo registrados. Os olhos do Senhor estão sobre todos. Os anjos do Senhor estão em toda a terra. Deus está com a humanidade, Ele está presente. E Ele tem visto os atos da humanidade. E aqui declara que os mortos, grandes e pequenos, compareceram diante do Senhor e os livros foram abertos. Os livros. Esses livros são livros de condenação, todos eles. Os livros sendo abertos são livros de condenação, são os livros das áreas da vida de um ser humano, que estão lá contida, né, as áreas da vida desse ser humano, onde registram os seus atos. A sua vida inteira está registrada neles. Outro livro é aberto depois, o livro da vida. Vou dizer uma coisa para você, aqui nesse momento, a igreja não está de pé diante do Senhor para ser julgada. O cristão, o crente, que realmente entendeu que não podia deixar a sua casa vazia, mas precisava viver para Deus, ele está atrás de Jesus, como júri. Está no júri do tribunal. Por quê? Quem está aqui diante para ser julgado, quem está diante do Senhor, são os mortos. Os mortos que voltaram à vida para serem julgados e condenados. E os livros que têm os registros da condenação, por que estão sendo condenados? Muitos vão dizer, mas eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus enquanto tinha vida na terra. Eu fui à igreja. Mas os livros vão ter os registros das infrações graves desta pessoa que se dizia crente. Vai ver lá a falta de perdão, não liberou perdão para a família, para a mãe, para o pai, para o irmão, para o pastor, para o líder, não perdoou, odiou, rogou praga, mentiu, caluniou, mas quando estava no culto, parecia santo, crente mesmo, servo de Deus, foi até aplaudido por multidões. Multidões pegavam em sua mão e falavam, olha, você é um grande servo, você é uma grande mulher de Deus. Entenda uma coisa, quando alguém está olhando para você, você é uma mulher de Deus, dizendo a você, você é um homem de Deus, entenda uma coisa, isso significa que a sua responsabilidade dobra. Porque as pessoas estão olhando para nós e vendo que nós somos de Deus realmente. Então isso requer de nós uma vigilância dobrada, porque isso pode nos corromper. Isso pode nos corromper. Então está lá, diante do trono, os livros abertos, e os mortos estão agora sendo julgados de acordo com o que tinham feito,
segundo o que estava registrado nos livros. E também foi aberto o livro da vida. Por que que o livro da vida foi aberto diante desses livros, depois desses livros e diante dessas pessoas mortas que revivem para serem julgados? Por que que o livro da vida vai estar ali aberto? Para deixar bem claro que o nome dessas pessoas não estão registrados lá. Porque alguém vai dizer para Jesus: o meu nome está no livro da vida, eu entreguei minha vida, vamos então ver. E aí, num sopro de Deus, as páginas mudam de lugar, o livro vai sendo pagiado, vão sendo mudadas as páginas, e nenhum registro do nome dessa pessoa que reivindicou o seu nome lá. O livro está aqui, e o seu nome não está nele. Mas, em compensação, está nos demais. Os registros da sua negligência, os registros da sua falta de compromisso, os registros da sua adoração falsa, os registros das palavras maravilhosas que saíram da sua boca e do interior podre que tinha dentro do seu coração. É isso que vai ser dito a essas pessoas. Percebe? Seria tão bom vir à igreja e ouvir que amanhã eu vou ter um dia de sucesso na minha vida. Seria maravilhoso, eu queria também ouvir essa palavra. Mas a questão é que o tempo está se esgotando sobre a terra. E Deus nos alerta. As portas estão abertas. Meu filho está no linear para voltar e arrebatar o seu povo desta terra. O que você tem, para quem vai ser? Então nós precisamos tapar as brechas. Precisamos reavaliar a nossa vida com Deus, com a família e com os homens. Precisamos reavaliar, para ver se em tudo estamos sendo aprovados. E se não estivermos sendo aprovados, Deus está nos dando oportunidade de consertarmos a nossa vida, de consertarmos a nossa casa, de consertarmos a nossa vida espiritual. Foi dito para o Ezequias: conserta a tua casa, porque eu vou te recolher. Percebe? Mas Ezequias tinha um bom respaldo de uma vida reta diante de Deus, diante de alguns erros que ele estava cometendo. Então ele falou para Deus: Senhor, olha para mim, lembra-te do quanto eu tenho sido fiel ao Senhor nessa terra, tenho buscado fazer a tua vontade. E Deus se agradou da oração de Ezequias e falou: olha, realmente você merece um pouco mais de tempo na terra para consertar o que está errado, porque você tem sido fiel mesmo na tua pouca força. E aí ele recebe mais 15 anos para viver. Se Deus dissesse para você hoje que você só tem mais 15 anos de vida, o que você ia sair daqui fazendo? Alguns iam dizer: vou usar o dinheiro que está no banco, vou viajar, vou comer o que eu ainda não comi, vou vestir o que ainda não vesti, vou visitar, vou falar. 15 anos só? Nossa, 15 anos dá para fazer bastante coisa, não dá? Então vamos fazer. Seria a pior decisão a ser tomada. 15 anos, se eu tenho de vida nessa terra, eu preciso vivê-los, todos eles, cada dia, para o meu Deus, que me concedeu a vida sobre essa terra. Amém, igreja? O verso 13: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Cadê a gente? Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, para todo aquele que não toma jeito nesta vida para servir a Deus. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Quem não tem o seu nome no livro da vida estará no meio destes que estão sendo julgados e levados à segunda morte. Se você tem o seu nome no livro da vida, você precisa zelar por este privilégio. Zelar. Uma vida de santidade deve ser agora o seu desempenho.
Você agora tem que se desempenhar em ter uma vida de santidade para Deus, para zelar do teu nome no livro da vida. Porque você pode apagar o nome de lá. Com cada conduta errada, com cada palavra errada, com cada ação errada, se você se deixar se dominar outra vez pelas trevas, você está apagando o seu nome do livro da vida. Você está tirando o seu nome de lá. Zele por este nome lá. Jesus fala, guarda o que você tem para que ninguém roube de você. E o desejo do diabo é que você tire o seu nome do livro da vida. O desejo do diabo é ver o teu nome registrado nos outros livros, e não no da vida. E é você quem decide o que vai ser. Eu decido que o meu nome continua no livro da vida, glória a Deus. Decidiu? Então agora zele por ele. Zele pelo seu nome escrito lá. Tenha uma vida de aprovação de Deus sobre essa terra. Viva aprovado por Deus. Não viva para você. Não tome as decisões da sua vida sozinho. Não tome decisão daquilo que você deve falar ou deixar de falar. Porque quando fala de decisão, você tem que lembrar que são as coisas que você abre a boca para dizer também. Você decide falar alguma coisa que não deveria falar. Ou você decide não dizer. Então, cuidado com o que vai sair da tua boca, com o que vai ser, com o que vai ser as tuas ações no dia de amanhã, porque tudo isso está sendo registrado. Tudo isso está sendo registrado. O mundo espiritual está de olho em nós. O mundo espiritual está de olho em nós. Tanto os bons quanto os ruins. Os bons estão de olho em nós, torcendo por nós. Posso usar essa palavra. Os anjos de Deus, acredito que eles torcem por nós, porque eles não podem interceder. Então, acredito que eles torcem por você, para que eles possam, no último dia, te pegar dessa terra e levar para Deus. Então, eles torcem. Os outros, além de torcerem pela sua derrota, lutam também pela sua derrota. Lutam pela sua derrota, porque querem que você vá com eles para onde eles estão condenados a viver, ou a estarem mortos à eternidade. Amém, igreja? Quero concluir em 1 Coríntios 3. Vou profetizar e dizer, vamos agora para o lugar onde nós estaremos enquanto estes foram julgados e condenados à morte, à segunda morte. Tá? Deixa eu encontrar aqui. Vou ler alguns versículos, eu vou encontrar aqui no meio deles, porque todo o texto diz a respeito ao dia, a este dia. Tá? O versículo 7, versículo 9. Porque somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um, se a obra que alguém edificou, lutou, fez o bem, praticou, crendo que estava fazendo o melhor para Deus, se esforçou. Se essa obra que alguém edificou, nessa parte, permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém que se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Amém? Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia. Enquanto esses foram julgados a segunda morte, as nossas obras estarão sendo julgadas num outro lugar. Somos salvos. Por quê? Porque mantivemos a casa limpa para Deus, mantivemos a casa bem cuidada para que o Espírito Santo continuasse morando nela.
E lutamos por fazer as boas obras, embora algumas venham se queimar nesse dia, mas nós não vamos perder a salvação. Podemos perder galardão, mas a salvação não perderemos, porque insistimos em viver para Deus durante toda a nossa vida sobre esta terra. Amém, igreja? Insista em viver para Deus. Lute contra você mesmo, para você viver para Deus, porque o seu ego, o seu eu, a sua carne, quer viver na abundância do que o mundo oferece, mas o Espírito, que é mais sábio, luta para viver na abundância que Cristo dá. Então, junte-se ao seu Espírito, renda-se a Ele, para que você possa fazer a vontade do Espírito Santo que habita na sua vida, para que você possa herdar a vida eterna em breve. Amém? Amém, igreja? Essa é a palavra do Senhor. Até aqui, Jesus falou com a gente. Tá bom?